Shalom, tudo bem contigo? Muitos cristãos têm sido alcançados pela salvação em Cristo, mas têm estacionado na sua vida, têm deixado de crescer, têm deixado de alcançar níveis ainda maiores para aquilo que foram salvos. E eu vejo que nesses dias a mensagem que Paulo compartilhou à igreja de Filipe, dizendo no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 12 a seguir: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então eu vejo que nesses dias, como naqueles dias, a igreja de Filipe é alertada por Paulo para crescer ainda mais, para desenvolver ainda mais aquilo que a igreja já era, aquilo que os cristãos já são. Nós não podemos ficar na mesma estatura, no mesmo nível. Então, desenvolvei a vossa salvação, é a mensagem que eu quero compartilhar contigo. Fique comigo, Deus vai abençoá-lo grandemente. Desenvolvei a vossa salvação. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar nesse momento com você. O apóstolo Paulo está preso, tinha se passado em torno de 12 anos desde que a igreja em Filipe havia passado a existir. Era uma igreja que cresceu, se fortaleceu. A primeira família foi a família de Lídia, foi Lídia e a sua família. A segunda família, família do carcereiro. Paulo sofreu no início, foi preso lá, e foi à meia-noite, Paulo e Silas oravam, adoravam a Deus, e Deus trouxe uma grande intervenção do seu poder, libertou Paulo, libertou todos os prisioneiros, e o carcereiro é salvo naquela noite. Então Paulo sempre teve um carinho especial por essa igreja, a igreja de Filipe. Agora ele está preso, possivelmente em Roma. 12 anos haviam se passado e ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com o crescimento da igreja, para não estagnar, até porque a prisão de Paulo poderia trazer a eles um desânimo, mas eles precisavam continuar crescendo e não dependia de Paulo estar lá com eles. O Espírito Santo, que quem usou Paulo, continuava usando pessoas lá. A igreja precisava continuar crescendo, aumentando a sua estatura. A estatura espiritual, a estatura de fé, a estatura em amor. A igreja em Filipe estava sendo chamada por Paulo através da mensagem desta carta, inspirada pelo Espírito Santo, que diz assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram. Paulo conhecia aquela igreja, sabia o coração daquela igreja, era um coração obediente, um coração dedicado àquilo que aprendia. Mas ele está preocupado com esta igreja. Nos dias de hoje, a igreja está vivendo um tempo difícil, um tempo de pressão, de provação, mas é um tempo de crescermos, é um tempo de nós continuarmos sendo levados a níveis que ainda não experimentamos, de crescimento na nossa fé, de crescimento na confiança em Deus, mesmo em tempo de desemprego, em que o país está sofrendo com todo esse processo que nós estamos vivendo, mas é um tempo de desenvolvermos a nossa salvação, é de mostrarmos quem somos, é de nos tornarmos ainda mais e ainda melhores aquilo que já somos em Cristo. Então, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ou seja, Paulo não está presente, mas o Espírito Santo está presente, Jesus está presente na igreja. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Temor não é medo, é reverência. Medo é justamente o que o mundo, que o diabo, que a carne quer trazer sobre os cristãos, sobre o coração do cristão, sobre as famílias, sobre a igreja de Cristo. Mas o temor nos dá coragem. O temor cria um ambiente na vida do cristão, onde tudo prospera. Quando tem um provérbio que diz: o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Então prospera
Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor, né? Então, quando tememos a Deus, tudo é abençoado em nossas vidas. Então, precisamos crescer e desenvolver com temor e tremor. O tremor é quando somos impactados, quando crescemos no temor a Deus e somos tremendamente impactados por esta reverência, por esse ambiente de glória, de poder, da presença de Deus em nossas vidas, na vida da igreja, quando entendemos que não estamos sozinhos. Fomos salvos e como salvos nós temos Deus presente conosco, o Emmanuel. Então nós somos uma nova criatura, como disse Paulo em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então esse novo homem, agora ele tem a presença de Deus dentro dele, né? Como diz João, escreveu João 14:23, né? Jesus falando ali, João registrou isso. Se vocês me amam, guardarão a minha palavra, e meu Pai também os amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Então a presença de Deus, o Deus soberano, vem e habita espiritualmente através do Espírito Santo na vida do cristão. Então ele é um salvo, ele é uma nova criatura, ele tem uma nova natureza, um novo coração. E como salvo, ele teme ao Senhor. E quando ele cresce no temor a Deus, muitas vezes ele terá experiências que vai impactar todo o seu ser, que vai tremer as suas bases. E esse é um terreno próprio, fértil, para ele continuar crescendo com Deus. Então, desenvolvendo a salvação. Paulo, quando estava lá, sempre estava pregando uma mensagem de fé, de amor, de esperança, levando eles a perdoar quem precisavam perdoar, a frutificar em áreas que não estavam frutificando. Mas Paulo agora não estava. Ele tinha que escrever uma carta dizendo a todos eles, né? Desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Transferimos a Deus aquilo que Deus espera de nós, muitas vezes. Então transferimos a responsabilidade, se Ele nos salvou, Ele vai fazer tudo em nossas vidas. E Deus nos chama também para cooperarmos com a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Ele nos chama para nós sermos participantes no processo, porque a nossa vontade ela está em jogo, ela precisa ser consagrada a Deus, no desejo de ver aquilo que Deus já iniciou em nós, sendo desenvolvido numa escala cada vez maior, num nível cada vez mais profundo de transformação. Por isso que Paulo está chamando aqui a responsabilidade à igreja. Desenvolvei ou desenvolvam a vossa salvação. Se eu e você não tomarmos a iniciativa de buscarmos mais em Deus, nos santificar, nos consagrar, querer ser libertos de pecados, de pensamentos, de coisas que nos atormentam, queremos sermos mais puros, sermos aperfeiçoados em áreas das nossas vidas que ainda não somos, né? Renunciarmos ao engano, à mentira, renunciarmos a impurezas como a lascívia, a luxúria, a pornografia, os olhos muitas vezes contaminados por um olhar cobiçoso, né? Para muitas coisas, não só para mulheres, mas também para coisas que as pessoas têm e que talvez não chegou a hora de nós termos, ou que Deus não quer nos dar porque Ele quer nos dar outras coisas. E às vezes ficamos então olhando e desejando estas coisas. E por isso muitas vezes o nosso desejo ele entra em colisão com o desejo de Deus. Por isso que diz na sequência no 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Às vezes nós queremos tantas coisas, e queremos coisas num tempo em que Deus quer realizar outras coisas nas nossas vidas. Então às vezes não sentimos que Deus esteja agindo em nós, porque Ele age em nós segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o desejo do coração dEle. Mas enquanto nós não estamos abertos, não estamos com o nosso coração livre dos nossos desejos para renunciar a Deus, e saber qual é o desejo dele para essa época da nossa vida, para esse tempo da nossa vida. Às vezes tudo o que queremos é que essa pandemia, que o isolamento social, que tudo mais, que esse abalo na economia, o desemprego e tudo mais passe. Mas às vezes o que Deus deseja é que antes de tudo isso passar, Ele deseja levantar uma igreja mais forte, mais pura, mais renovada, mais fervorosa, mais cheia do Espírito Santo, mais cheia do fogo de Deus, mais cheia do temor de Deus.
Então, em tudo que nós estamos desejando e orando é para que Deus faça passar logo algumas coisas, algumas provas, algumas dificuldades em nossas vidas. E Ele quer, certamente há tempo para isso. Mas talvez o tempo que estamos vivendo é um tempo de Deus nos levar a desenvolver a salvação. Nós somos salvos, nós somos novas criaturas. Ser salvo é alguém que foi perdoado dos seus pecados. É alguém que nasceu de novo, alguém que é um novo homem. Ele tem uma natureza que agora deseja amar a Deus, deseja o amor de Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que eles precisavam desenvolver a salvação. Ou seja, ninguém pode desenvolver aquilo que não é, aquilo que não tem. Não podemos desenvolver uma habilidade que nós não temos. A palavra desenvolver fala de desembrulhar, segundo o dicionário, né? De fazer crescer, tornar-se maior, mais forte, né? Como se fosse o corpo, né? Desenvolver é desenvolver músculos, né? Então desenvolver uma resistência, uma capacidade que não temos. Então a salvação que nós recebemos de Jesus, o ser um homem salvo, uma mulher salva, nos faz ser seres diferentes, onde temos as habilidades, as qualidades de Deus, e temos a natureza de Deus, e temos o Espírito de Deus habitando em nós. Então desenvolver essa salvação é nos tornarmos muito mais o que Deus nos chamou para ser, e nós já somos. Você já foi perdoado, você é amado de Deus, você é abençoado por Deus, mas precisa desenvolver essa salvação que vai reproduzir todas estas virtudes, todas estas qualidades. Em cada estação que nós desenvolvemos, a nossa fé, o nosso amor a Deus e o nosso amor, o amor de Deus em nós para amar a outras pessoas, para amar as pessoas, amar até quem não nos ama. Como disse Jesus, que devemos amar os nossos próprios inimigos, fazer o bem a quem nos faz o mal e abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar pelos que nos perseguem. Para isso nós precisamos desenvolver essa salvação, porque se ficarmos pequenos na nossa estatura espiritual, na nossa intimidade com Deus, nós não conseguiremos lidar, não conseguiremos dar conta de tudo que estamos passando, porque não será na nossa força e na nossa capacidade. Ainda fala do verbo transitivo direto e predominal de fazer que alguma coisa cresça e fique maior. É isso que o dicionário fala sobre todas essas coisas, tornar-se forte, fazer prosperar, progredir. Então desenvolver a salvação fala de tornar algo que já é maior, melhor, mais forte, mais poderoso, mais próspero. Então a salvação do cristão torna o cristão tudo que Deus o chamou para ser e prepara ele para ter tudo que Deus quer que ele tenha. Então é muito importante nesses dias nós deixarmos de ser consumidores apenas. Uma igreja que consome, que vem aos cultos, que recebe, mas não põe em prática, não lê a Bíblia, não ora, não deseja romper heranças, maldições, alianças erradas e fazer alianças certas. Nós temos que ser um povo corajoso, ativo, determinado, ousado, mas precisa desenvolver essa natureza de Cristo que está em nós. Nós não temos mais a natureza do pecado, da morte, a natureza do inferno, nós temos a natureza de Cristo. E essa natureza nos leva a suportar todas as coisas. E então precisamos entender que somos pessoas salvas. E precisamos viver a partir da salvação que nós recebemos. Essa salvação vence o inferno, vence a morte. Nos torna poderosos. A palavra de Deus diz que que nós recebemos poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos causará nenhum dano. Isso que diz Lucas 10:19. Eis aí vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Então a salvação de Deus em nós, a salvação de Cristo em nós, nos faz sermos quem Jesus nos chamou para ser. Quem nós fomos criados para ser, filhos de Deus, né? É isso que diz a sequência, porque Deus é quem efetua em vocês, no versículo 13, né, de Filipenses 2, porque Deus é quem efetua em vocês, não diz por vocês, porque primeiro é em vocês, é em nós, é na igreja, é nos cristãos, é nos santos,
Os santos daqueles dias, de Filipos, mas os santos de hoje, aqui no Brasil, aqui onde estamos, na nossa cidade, na nossa congregação, né? Deus quer efetuar, é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Então Deus muitas vezes vai confrontar os meus desejos e os seus desejos, para colocar os desejos dele em nós. Ele deseja que eu e você sejamos mais como ele deseja que sejamos, e menos como nós desejávamos ser. Às vezes, quando alguém nos magoa, tudo que nós desejamos é descontar nessa pessoa, é fazer com que ela sinta o que nós estamos sentindo, é magoá-la, é fechar o nosso coração com essa pessoa. Quantas vezes eu vejo cristãos magoados uns com os outros, e não é o que Deus deseja. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, lide com as coisas que te magoam tão rapidamente que não deixe passar horas, dias, né? Para que isso não cause dano, isso não te leve a pecar, né? Então crescer é desenvolver a salvação, é desenvolver o amor de Cristo, o perdão de Cristo, é desenvolver relacionamentos saudáveis, fortes, vigorosos, que resistam às provações, que resistam ao tempo. Muitas vezes a gente tem pessoas que, e às vezes até mesmo cristãos, que hoje estão brigados com um, amanhã estão brigados com outros. Hoje estão brigados por um motivo, amanhã estão brigados por outro. É um tempo em que Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja preparada para viver nesse tempo, para ser luz nesse tempo, e não mostrar suas trevas, não mostrar suas vergonhas, né, suas frustrações, mas é um tempo de mostrar a glória de Deus em nós. Mas para isso precisamos desenvolver com temor e tremor a nossa salvação, né? A salvação que nós recebemos. Não é a salvação de Cristo, mas é a nossa salvação, porque nós somos salvos. Agora nós somos aquilo que a salvação de Cristo produziu em nós. Se alguém está me ouvindo e ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não foi salvo, você pode ser salvo agora, nesse momento. Basta você reconhecer que você é um pecador, que você precisa do perdão de Jesus, e que você, nesse momento, peça a Ele para entrar no seu coração, para perdoar os teus pecados, para te transformar e te fazer um novo homem, um novo ser, uma nova mulher, né? Pessoas salvas vivem a partir da salvação que receberam. São salvas pela graça, conforme diz Efésios 2:8, são salvos pela graça mediante a fé, mas também precisamos viver pela graça mediante a fé. Precisamos crer todos os dias que a graça de Deus está operando em nós e desenvolvendo a salvação de Deus em nós, de Cristo em nós. Então a primeira condição que Paulo coloca para essa salvação é obediência incondicional a Deus, a Jesus. Ou seja, obedecermos mesmo quando não estamos no culto, quando não estamos diante dos nossos líderes e pastores, no dia a dia da nossa vida, devemos desenvolver a nossa salvação. A igreja tem se tornado uma igreja consumidora. Vamos aos cultos, queremos ouvir pregações, agora estamos muitas vezes sempre ouvindo tantas coisas na internet, no dia a dia, pregações, louvores, só consumimos, mas o que estamos produzindo com aquilo que estamos recebendo? Se fomos salvos e fomos perdoados, precisamos produzir frutos dignos de que fomos transformados, de que nos arrependemos, de que deixamos para trás alguns pecados, algumas velhas práticas, velhos hábitos. Então é um tempo de desenvolver esse homem salvo, essa mulher salva, né, que você é. Então é preciso desenvolver a salvação de Cristo em você, jovem. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a serem salvos e a crescer como salvos, a desenvolver a salvação de Cristo, a salvação de Deus, mudando o caráter, mudando comportamentos, mudando a maneira de pensar. Tem cristãos que pensam sempre a mesma coisa. Eles não têm novas experiências com Deus. Eles esperam sempre ir ao culto e ali são tocados, mas até chegar em casa já perderam aquilo que receberam. Mas a salvação está neles, não está no pastor, não está na transferência que quando o pastor pregou, eles receberam. A salvação está neles. Essa transferência de unção, de graça, de revelação é para ativar ainda mais a salvação que está em você. O homem que você é, a mulher que você é em Cristo. Não é mais a mulher que você era sem Cristo. Não é mais o homem que você era sem Cristo.
Você é um novo homem agora. Deve se firmar nisto e crescer neste novo homem. Crescer como alguém que agora teme a Deus. E teme a Deus mesmo quando ninguém está te vendo. Mesmo quando você acha uma carteira e dentro tem documentos e dinheiro, você não pega o dinheiro e mente que você só achou os documentos. Mas você devolve exatamente cada centavo que estava. E você se alegra de fazer isso. Porque essa é a sua natureza, a natureza verdadeira. E você tem coragem de expressar essa verdade. Então, se você errou com a sua esposa, com o seu marido, você tem coragem de dizer, eu errei. Se você errou com os seus pais, se você fez algo escondido dos seus pais, você tem coragem de dizer, olha, pai, eu não quero mais agir assim. Porque Jesus é o meu Senhor. Ele viu o que eu fiz de errado. E desejo de mudar, desejo de ser realmente luz e não mais trevas. Não ocultar as trevas que há em você, mas mostrar a luz que está em você. E essa luz é a natureza de Cristo. É o poder de Deus que está te transformando. Então, Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos. 12 anos haviam se passado desde a existência, desde a fundação, do surgimento daquela igreja. Mas tudo que ela cresceu até ali não era tudo que Deus tinha de crescimento para aquela igreja. Paulo está dizendo que eles devem crescer mais, que eles devem desenvolver ainda mais a salvação. Eu vejo cristãos que já estão há tanto tempo salvos, congregando, mas que estacionaram na fé. Acham que já viveram tudo. Deus tem coisas novas para você, mas começa a partir do momento que você entende quem você é. Você é um salvo. Você não pode estar perdido. Muitas coisas hoje vêm para nos pressionar, para nos trazer confusão, dúvidas, medo, mas você é salvo e Jesus é o teu Senhor. E Ele é mais forte e poderoso do que tudo que você está passando. E você precisa viver como um salvo. Você ainda não alcançou estágios da tua salvação que Deus tem para você. O primeiro estágio da salvação foi o arrependimento dos pecados e a mudança do seu coração, vivendo uma nova natureza, uma natureza agora em Cristo, uma natureza de Deus, de filhos de Deus. Olha o que diz a sequência depois do versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Então não é segundo a minha vontade que Deus realiza em mim. E às vezes a minha vontade, ela pode impedir que a vontade de Deus seja colocada em mim. E Deus só vai agir depois que eu já estou alinhado com a vontade dele. Deus só vai agir na tua vida depois que o teu coração está sujeito à vontade de Deus. Você está desejando os desejos de Deus. Aí ele vai começar a agir. Então Deus não trabalha em nós. Por isso que muitas vezes Deus não está agindo na sua vida, na minha vida. Porque o nosso coração está desejando coisas que não é para esse tempo. Que não é para mim, que não é para você. Coisas que muitas vezes estão impedindo de nós desejarmos aquilo que Deus tem para nós. Mas o 14 diz o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões. Murmurar é reclamar daquilo que não está dando certo na nossa vida. Então é falar do passado, falar do que tem acontecido. Mas discutir é tentar prevalecer a nossa vontade sobre as pessoas. E muitas vezes a gente está assim, tentando dominar sobre a vontade dos outros, porque a nossa vontade está inchada de orgulho, de egoísmo, e nós só vimos as coisas segundo nossa maneira de pensar. Mas quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo certo Ele nos exaltará. Então nós precisamos aprender a parar de murmurar e de discutir, de tentar provar para os outros que estamos certos. Deus, ele é luz, e Ele mostrará o quanto estamos certos ou não. Ele vai prevalecer por nós. Mas é tudo de acordo com a vontade dele. 15 diz: para que sejam irrepreensíveis e puros. Ser irrepreensível não é ser alguém perfeito, mas é estar sendo aperfeiçoado por Deus. Então ninguém nunca vai conseguir apontar o dedo e te acusar de nada. Não é que você não tenha defeitos, não é que você não tenha coisas para mudar, mas é porque você não está relaxando. Você está crescendo dia a dia, deixando Deus moldar a tua vida. Então as pessoas, elas vão estar vendo só aquilo que reflete luz na sua vida, porque você não está deixando coisas se acumular em você. E ser puros é não deixar o mundo contaminar o nosso coração, mas cada dia nós vivermos aquilo que
Jesus já tornou claro, já tornou real, genuíno, verdadeiro em nós. É viver pela verdade de Deus que já está estabelecida nas nossas vidas, né? Filhos de Deus inculpáveis, diz a sequência, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, ou seja, como estrelas no mundo, como alguém que está iluminando o mundo. Deus nos chamou para ser referência, e é nessa hora de dificuldade que nós temos que nos levantar na salvação de Cristo e fazer diferente do que todos estão fazendo. Porque somente os filhos de Deus é que podem fazer como Deus os chamou para fazer. Podem viver da maneira que Deus os chamou para viver. Podem lidar com os problemas, com as dificuldades, com as crises, da maneira que Deus nos chamou para lidar. Precisamos ser corajosos para confiar em Jesus e para viver da maneira que Jesus nos chamou para viver. Paulo está chamando a igreja de Filipos para eles resplandecer o que eles eram em Cristo, para eles aumentar aquilo que eles já eram em Cristo. Porque era um tempo certamente de escuridão. Ele está dizendo aqui que o mundo daqueles dias era de uma geração pervertida e corrupta. Nos dias que vivemos da mesma forma, e é hora da igreja ser sal e ser luz. É hora de nós nos afirmar no caráter de Cristo e sermos fortes e poderosos nesse tempo. Então é hora de nós ouvir esse chamado, de temer o Senhor e desenvolver no temor do Senhor a nossa salvação. Aquilo que nós já somos em Cristo. Nos tornarmos ainda mais, ainda melhores, ainda mais habilidosos para lidar com tudo que precisamos lidar e dar uma resposta que o mundo não pode dar. Então é a sua hora, é o seu momento de trazer as suas fraquezas ao Senhor, de buscar a face do Senhor, de não aceitar isso tudo como normal. Deus tem algo que é o normal de Deus para nós, e esse normal de Deus para nós é extraordinário para o mundo, é diferente para o mundo. Deus quer mostrar que você é o filho dele, que você faz parte de uma geração de filhos de Deus que está sendo levantada na terra. Não é simplesmente uma geração de crentes, de pessoas que vão à igreja, de consumidores que só estão consumindo, mas não estão produzindo algo diferente. E você não pode produzir de você mesmo. Mas se Cristo já produziu um novo homem em você, você pode crescer em quem você é em Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que essa mensagem possa impactar o teu coração. E que o Espírito Santo venha como fogo sobre a tua vida. Incendeie algo novo de Deus. E volte a despertar você ao crescimento de Deus. Porque como Paulo está chamando, mesmo lá na prisão, ele não queria que a igreja usasse isso como desculpa para esmorecer e desanimar. Mas era um tempo de crescimento para a igreja de Filipe. É um tempo de crescimento para mim e para você. É um tempo de crescimento para a geração dos filhos de Deus, para a igreja de Deus nesse tempo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.